Quero cumprimentar a igreja com a paz de Cristo. Amém. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 61. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Quem já abriu, diga: eu já estou na sintonia. Eu já estou na sintonia. Então vou ler. Profeta Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito de angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. A pastora, minha esposa, que acabou de orar por mim, ela orou pela minha vida, para que o Senhor nos fizesse entrar num nível de dependência. Mas eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Às vezes nós estamos em um culto e a gente está no meio de uma preocupação, porque você vai fazer parte do louvor e você vai fazer um solo, você vai receber uma oportunidade, você fica naquela de se preocupar com o que você vai trazer aqui no altar. Outros estão diante de algumas demandas de atividades. E existem outras pessoas, meu irmão, que ele vem no culto para tudo. Para conversar, para comer na cantina, para fazer a linha curioso. Aleluia! Ele não vem para cultuar. E às vezes você está querendo adorar e está esse sujeito do teu lado te chamando para uma conversa. E existem pessoas que são cara de pau e repreende, me deixa em paz, eu quero adorar. Outros ficam ali, meio que sem graça, dando trela para aquele sujeito. Mas eu quero te convidar a orar comigo, porque se alguma distração arrebatou teu coração, Deus vai te trazer de volta para essa conexão espiritual. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, nós já te louvamos, nós já te adoramos. Ofertas cantadas foram a ti apresentadas, textos, orações, ofertas, muita coisa já foi feita. Mas nós queremos, nesse segundo momento do culto, continuar te entregando o nosso melhor. E agora nós queremos entregar um pouco mais da nossa atenção, para a gente capturar a revelação do céu. Quebra agora todo bloqueio. Quebra todo bloqueio. Desfaz todo o sono, porque agora não é o momento de ter sono. Narábia colebarácia. Desfaz agora toda inquietação para visitar o Facebook, para visitar o WhatsApp, para visitar o Instagram, galeria de fotos, em nome de Jesus. Toda distração que vem para nos roubar o foco, joga por terra agora toda influência de Lilith sobre as mentes, todo tapão do ouvido, remove e nos devarão uma conexão para que possamos continuar te entregando o melhor, em nome de Jesus. Você pode celebrar a Deus bem forte com as suas palmas, mas bem forte, meu irmão. Não é para mim, não, é para o Rei.
Eu quero dar um tema para essa mensagem. O tema é: o azeite não pode faltar. Diga comigo: o azeite não pode faltar. Na realidade, eu li esse texto do profeta Isaías, mas eu não quero entrar nesse texto. Eu li esse texto para dar ênfase ao Espírito do Senhor e para dar ênfase ao que Ele tem feito na nossa vida. Ele tem nos dado vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. E existe uma frase dentro do versículo 3 que fala sobre o óleo de alegria. Eu quero dizer para você que esse azeite que não pode faltar é esse óleo de alegria. O azeite que não pode faltar na nossa vida é o óleo de alegria. Só que esse óleo de alegria, ele não vem sobre nós apenas para nos fazer sorrir, não. Esse óleo de alegria vem para nos fazer vencer as adversidades da vida. Ontem começou essa festividade e eu estava dirigindo o culto de ontem, e quem pregou a palavra foi um pastor, homem de Deus, pastor Wagner. Quando ele entregou o microfone, eu falei, olha, eu continuava ouvindo essa palavra, porque foi uma revelação muito profunda. Deus derramou uma graça muito especial no culto, e uma das coisas que eu quero pensar, que foi batido na tecla ontem, e eu quero trazer para o hoje, é que ele falou o seguinte: não adianta você estar cheio do Espírito Santo no quesito de falar em línguas, no quesito de pular no poder, no quesito de fluir nos dons do Espírito, quando a sua alma está doente, quando o seu psiquismo está abalado e está desestruturado. Aí ele disse: Deus tem interesse de realizar na vida da igreja um alinhamento. E que alinhamento é esse? Você está bem espiritualmente, mas também está bem emocionalmente. E eu quero, debaixo da palavra que o homem de Deus liberou ontem, dizer para você que o azeite não pode parar. E esse azeite não vem sobre a sua vida apenas para te dar poder, para você falar em línguas, mas esse azeite vem sobre a sua vida para quebrar jugos e trazer estabilidade para a sua vida emocional. Porque se você não tiver debaixo de um equilíbrio, aqui na igreja você celebra, aqui na igreja você exulta, mas quando você chega em casa, que você se depara com a sua realidade, parece que a atmosfera se apresenta para você como uma agulha. Você chega todo cheio, inflado, mas quando você entra para dentro da tua casa e você se depara com a tua realidade, parece que a tua realidade vai lá e estoura essa bola e você murcha. E de repente alguém te pergunta: ué, você foi para a igreja, chegou cantando, mudou de roupa, o mau humor te tomou, um desequilíbrio te tomou? Deus quer trazer fervor sobre a sua vida. Eu fiz algumas anotações e uma das coisas que eu quero dar destaque é que o azeite, à luz da Bíblia, é figura de alegria. O azeite, que é a presença do Espírito Santo, é figura de alegria. E você sabia que a ausência, a falta desse azeite configura tristeza e humilhação? Pastor, me dá um exemplo disso. A gente está encerrando uma campanha pautado no livro do profeta Joel, e diz a Bíblia que quando a devastação veio sobre aquela terra, eles perderam a alegria, eles perderam a prosperidade e eles começaram a entrar num desequilíbrio sobrenatural.
E diz a Bíblia que quando Deus levanta o profeta Joel para despertar aquele povo de quê? Aquele exército gafanhoto, locusta, pulgão e etc. Aquele exército que Deus havia enviado, que Deus havia permitido que devastasse aquela terra, não era para jogar aquele povo no chão, mas era para chamar a atenção daquele povo. O capítulo 2 diz: tocai a trombeta em Sião. E a palavra de Deus era: vocês precisam se voltar para o Senhor, se humilhando, se convertendo e se santificando. E diz a Bíblia que quando eles entraram nesse alinhamento, capítulo 2, versículo 18 diz: e o Senhor se compadeceu do seu povo, e ele trouxe abundância de mosto, abundância de trigo e abundância de azeite. O que é a abundância de mosto? É as festas, porque festa denota a presença do vinho na cultura judaica. E na cultura judaica, a presença do vinho denota festa. Então, quando Deus disse: trago a abundância de mosto, Ele está dizendo: eu trago de volta a prosperidade, consequentemente a alegria, para celebrar essa prosperidade que tenho trazido. Aí Ele disse: eu trago abundância de trigo, fala da palavra, eu estou trazendo a minha presença sobre vossas vidas, e vocês voltarão a caminhar debaixo de um direcionamento profético. E o Senhor disse: olha, eu vou trazer abundância de azeite. E quando esse azeite vem, o Senhor libera uma palavra: filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões e velhos terão sonhos. Então, na realidade, quando o azeite vem, o azeite tem uma função de destravar coisas na nossa vida. Começa aí no teu lugar a declarar a Deus: se eu preciso desse azeite, se eu preciso dessa unção, se eu preciso dessa presença, para que coisas comecem a destravar na minha vida, na autoridade que é no nome de Jesus, eu quero tomar posse desse azeite. E começa a crer aí no teu lugar, que à medida que a palavra estiver sendo liberada, creia que sobre a sua cabeça há uma chuva espiritual. E essa chuva não é chuva de água, é chuva de azeite. Aí eu fui buscar na Bíblia alguns momentos importantes na vida do povo, alguns momentos cruciais na vida do povo em que o azeite se fez presente. Então a temática é: o azeite não pode parar. Usa-se o azeite quando? Na consagração de sacerdotes. Então, na realidade, todas as vezes que um sacerdote era separado para exercer esse ofício, todas as vezes que naquele ritual as ofertas haviam sido entregues, as vestes do sacerdote haviam sido mudadas e ele havia se submetido àquele ritual de purificação e de consagração como um dos atos finais. O azeite precisava ser derramado sobre a cabeça daquele sacerdote. A Bíblia diz que nós somos nação santa. A Bíblia diz que nós somos povo escolhido do Senhor. Mas a Bíblia também diz que nós somos um povo sacerdotal. Então, quando Deus, Ele te tira do Egito, Ele te limpa. Quando Ele te tira do Egito, Ele muda a sua mentalidade e você passa a ofertar sua vida, seu tempo, suas habilidades
como uma oferta ao Senhor, e quando Ele te consolida como um sacerdote, Ele derrama azeite sobre a sua vida. Então entenda nessa noite que o azeite foi derramado sobre a sua vida, mas ele precisa continuar descendo sobre o seu coração. Pastor, o azeite não é derramado apenas sobre diácono, presbítero, evangelista, pastoras e etc. Não, o azeite é símbolo do Espírito Santo. Mas pastor, eu tenho a presença do Espírito Santo sim, realizando na tua vida essa obra de transformação, mas essa presença, esse azeite para te fazer fluir nos dons do Espírito, ele vai sendo derramado sobre a sua vida à medida que você o buscar. Então não adianta você dizer: eu tenho a presença porque eu dou glória, eu tenho a presença porque eu dou aleluia, mas se você não buscar, você vai ficar a vida toda numa superfície espiritual. Você vai ficar num nível espiritual. Lembra do profeta Ezequiel? Águas que davam na canela, artelhos, águas que davam no joelho, e a água foi subindo à medida que o profeta Ezequiel caminhava na direção daquela profundidade. Comece a declarar aí no teu lugar: Espírito Santo, eu tenho a presença, tu me usa, mas o teu Espírito está me levando a entender que tu pode me usar ainda mais. Então, por favor, Espírito Santo, me faça entrar nessa profundidade, porque eu preciso de mais azeite sobre a minha vida. Às vezes eu fico me perguntando: meu Deus, aquele sujeito acabou de cantar, aquela irmã acabou de pregar, mas ela desceu do púlpito, foi ali fora, se aborreceu, deu lugar ao diabo e jogou tudo para os ares. Meu irmão, quando você tem um azeite de Deus na sua vida, você não vai abrir mão desse azeite por qualquer coisa. E nós sabemos que a figura simbólica para que o azeite seja retido é um vaso. Então você precisa ser um vaso na presença do Senhor para que esse azeite seja retido. Mas imaginemos, pois, esse copo rachar, trincar. Essa água vai se manter aqui dentro? A água vai embora. E assim é você na qualidade de vaso. Todas as vezes que você dá lugar ao diabo, todas as vezes que você decide fazer aliança com aquilo que Deus não tem para a tua vida, teu vaso vai trincar, teu vaso vai rachar e esse azeite vai embora. Deus está te convidando a entrar na brecha para que você não desperdice desse azeite que o céu tem liberado sobre a sua vida. Mas pastor, tem horas que nós entramos em algumas batalhas, tem horas que a gente entra em algumas guerras e a sensação que a gente tem é que a gente está no chão, que a gente está vivendo uma decadência espiritual. Sequer enxergamos a possibilidade de se erguer novamente. Olha, pastor, eu estou vivendo uma fase e eu sou uma fraude. Eu sou um impostor, eu sou uma fraude. Por quê, meu irmão? Pastor, eu preguei, mas no fundo, eu estou caído. Pastor, eu cantei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz acolá. Olha, mas eu não estou bem espiritualmente. E a sensação que eu tenho é que eu não vou conseguir voltar àquela primeira essência, aquela vida cristocêntrica que um dia eu vivi. Mas olha o que diz o profeta Jeremias no capítulo 18, que o oleiro estava fazendo uma obra no vaso.
E de repente, não foi descuido do oleiro. Nisso que o oleiro está trabalhando no vaso, o texto diz que o vaso quebra. Dentro de uma lógica humana, se o vaso quebrou, joga para o lixo. Mas a Bíblia diz que o oleiro pegou os cacos daquele vaso e ele fez um vaso novo. Sabe o que significa isso? Que Deus está pondo diante de você uma porta. Deus está pondo diante de você uma oportunidade. E a oportunidade entra para esse tempo novo, aonde eu irei te restaurar. E nisso que eu estou te restaurando, eu estou derramando uma unção fresca sobre a tua cabeça, porque eu te chamei para ser um sacerdote. Diga comigo, eu já entendi que sobre a minha vida existe uma unção sacerdotal. Sabe o que o sacerdote entrega? O sacrifício. Antes de eu ler o texto, o sacerdote é aquele que entrega o sacrifício. E sabe o que significa entregar o sacrifício? Viver uma vida de renúncia. Então não há possibilidade do azeite ser derramado sobre a sua vida se você de verdade não dispuser no seu coração viver uma vida de renúncia. Nós estamos há 3 anos nessa obra aqui. Nós estamos, aleluia, pagando um preço. Mas esse preço, meu irmão, ele não tem sabor de fel, ele tem sabor de mel. A gente está pagando um preço porque é um despender de tempo, é uma distância. Mas sabe o que é valioso? É que na qualidade de sacerdote, quando você entrega a oferta de adoração ao Senhor, Deus, Ele te restaura. Muitas das vezes você não vai ver a recompensa do homem. Eu não estou querendo dizer que os meus filhos ministeriais, essa congregação não é aliançada, não é fechada, mas às vezes você tem necessidades que nenhum homem pode suprir. Você tem necessidades que ninguém pode suprir, senão o Deus Todo-Poderoso. Então entenda que você está diante do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o apóstolo diz, aleluia, para Tito: aquele que milita não se embaraça com as coisas desta vida. Aquele que trabalha na obra não pode ver a obra como um trabalho. Como assim, pastor? Existem pessoas que querem ver a igreja como se a igreja fosse um emprego. Aí não deu certo na vida, vou querer ser pastor para ser sustentado pela igreja. Aí não deu certo em algumas áreas da vida, aí eu vou viver, aleluia, pela fé. Viver pela fé, meu irmão, não é isso não. Eu não estou aqui levantando apologia de que pastor não pode viver em tempo integral. Mas existem pessoas que elas querem receber uma glória da igreja, que não é a igreja que vai dar essa glória para ele. Quem vai dar essa glória é o Senhor. Mas pastor, não me valorizaram o tanto que eu esperava, não me aplaudiram o quanto eu esperava, não fizeram por mim o quanto eu esperava. Diz a Bíblia que Jesus, ele foi rejeitado, ele foi maltratado, ele foi um que os homens escondiam dele o rosto. Mas a Bíblia diz que ele não saiu do propósito. Na Arábia, ele não saiu do propósito, porque ele estava debaixo de uma palavra. E a palavra que ele estava é: você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, sabe o que Deus estava dizendo para seu filho Jesus?
o meu prazer está em ti e o teu prazer precisa estar em mim. Para de olhar para o homem e olhe para o Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 29, rapidinho. Aleluia, minhas mensagens são bem expositivas, então é de praxe que você mantenha a Bíblia aberta. Êxodo 29, versículo 7. Olha o que diz aqui. Eu separei um versículo apenas, glória a Deus. Mas se você ler do versículo 1, ali em diante, você vai ver que o versículo não está fora do contexto. Esse era o ritual de consagração de um sacerdote. Versículo 7 diz: e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, e assim o ungirás. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirá. Depois que foi estabelecido o ofício sacerdotal em meio às tribos de Israel, então quem era aquele que estava à frente para orquestrar a consagração de um sacerdote? O líder dos sacerdotes, o sumo sacerdote. Nesse momento, Deus está liberando uma unção sobre a sua vida. Quem crê? Só que essa unção, quem está liberando, não sou eu falando, é o sumo sacerdote, Jesus Cristo de Nazaré. Tem uma unção sendo derramada sobre a tua cabeça. Essa unção vai trazer juízo, essa unção vai te dar autoridade, essa unção vai te dar discernimento, e essa unção vai te fazer entender que você não pode entregar qualquer coisa para o Senhor, porque quando o sacerdote, ele já estava no seu ofício sacerdotal, quando ele separava as ofertas para serem apresentadas ao Senhor, o animal não poderia ter mancha, o animal não poderia ter defeito, o animal não poderia estar doente, e a medida de farinha, a medida de azeite, o tamanho dos animais, tudo tinha um critério. Então o sacerdote, ele não pode chegar na presença do Senhor e dizer: Deus, o que eu tenho para te ofertar é isso. Deus, eu não estou nem com vontade de adorar. Deus, eu vou lá na igreja só para cumprir um protocolo. Eu nem sei o que eu estou fazendo lá. Muda a tua sintonia. A gente quase não usa rádio, né? Mais no carro, né? Eu gosto muito de ouvir rádio. Louvado seja a Deus. O digital não tem esse problema, mas aquele rádio antigo que tem que ficar lá mexendo para achar a sintonia. Você já viu que se você não acha a sintonia certa, ele começa a chiar? Aí você tem que pegar a antena e sintonizar ela numa posição certa. Eu quero dizer uma coisa: sintoniza a tua antena espiritual no céu. Feche os seus olhos por alguns segundos e começa a pedir: Espírito Santo, eu ainda não estou entendendo o que tu quer falar comigo dentro dessa proclamação. O azeite não pode parar. Eu estou meio perdido, mas me sintoniza. Tem uma chiadeira, um chiado, um distorcer. Eu não estou entendendo, me conecta. E o Espírito Santo vai te conectar. Vamos lá, o azeite não pode parar. Usa-se o azeite na consagração de sacerdotes e usa-se azeite na purificação do leproso. O leproso, bendito seja Deus, depois que o sacerdote constatava que o leproso havia sido curado, ou aquela lepra que se iniciou, ela regrediu e desapareceu, quando o sacerdote, aleluia, avaliava, porque nesse quesito, o sacerdote, Lucas, ele era uma espécie de médico, era o sacerdote que avaliava se o leproso estava curado ou não.
Porque o leproso, pastores, quando era descoberto que o sujeito era leproso, ou ele teria que ser tirado da cidade, ou quando aquela lepra ainda estava em um estágio muito iniciante, a história conta que o leproso, ele não poderia se aproximar de ninguém e nem tocar em ninguém. Aí a história diz que o leproso, ele tinha que carregar um cordão no seu pescoço, com um sino pendurado, para que aonde ele passasse, caso a lepra ainda não tivesse visível, para que aonde ele passasse, quando ele se movimentava, aquele sino tocava. E quando o sino tocava, se percebia, ali vem um leproso. Aí as pessoas se distanciavam dele. Mas quando o sacerdote avaliava o leproso e se descobria que o leproso, ele havia sido curado por um milagre da parte do Senhor, o leproso tinha que ser submetido ao ritual de purificação. Suas roupas teriam que ser descartadas, ele tinha que ser banhado por água em todo o seu corpo, e depois que todo esse trabalhar era desenrolado como um ato final, o sacerdote precisava purificar aquele leproso, ungindo-o, porque aquela unção configurava: ele foi curado e ele está pronto para entrar numa nova fase da sua vida. Porque quando o sujeito estava leproso, ou ele era colocado para fora do arraial, ou ele teria que andar com um cordão pendurado no pescoço, com um sino. Então imagine-se que um leproso não poderia ter vida social. Um leproso perdia o seu contato com a sua família, ele teria que se isolar. Eu acho que o exemplo mais clássico é o que aconteceu alguns anos atrás. A gente saiu de uma pandemia, amém, gente? Sobreviventes somos. E quando a pessoa era identificada com o bicho lá da Covid, ela teria que entrar em isolamento. E quem passou por esse processo deve conseguir compreender o mal-estar que era para esse leproso viver debaixo de um isolamento. Abra sua Bíblia, Levítico capítulo 14, amém? Abra sua Bíblia, Levítico capítulo 14. Vamos aprender e depois a gente vai para a prática. Levítico capítulo 14, eu também não separei muitos textos, do versículo 10 em diante. Quando o leproso era curado, ele era submetido a esse ritual de purificação, e ele tinha que ficar num período benedita de 7 dias de avaliação, para que realmente fosse constatado que ele foi curado. Porque nesse período de 7 dias, ele poderia ter sido submetido a um ritual de purificação, tomou banho, mudou roupas, fez de um tudo, mas às vezes nesse período de 7 dias, Renata, a lepra voltava. Então o sacerdote tinha que esperar passar os 7 dias, para só no 8º dia realizar o ato de purificação. Olha o que está escrito. Versículo 10. Levítico, capítulo 14, versículo 10 ao 12. E ao 8º dia, tomarás 2 cordeiros sem mancha e uma cordeira sem mancha de 1 ano e 3 dízimas de flor de farinha para a oferta de manjares, amassada com azeite. E um longue de azeite, ou seja, uma vasilha com azeite, acredita-se que um copo,
E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá para a expiação da culpa, e o logue de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. O azeite não pode parar. Então, se você nessa noite é um leproso, Deus hoje vai remover essa lepra da sua vida. Pastor, a lepra, ela denota pecado. Sim, mas a gente pode definir pecado como errar o alvo. Porque a gente tem muito hábito de falar que pecado é apenas o adultério, é o roubo, é a fornicação e etc. As pessoas só veem isso como pecado. Cobiça também é pecado, soberba também é pecado, falar mal do seu irmão também é pecado. Seja qual for a lepra que existe na tua vida, se você se manter leproso, o azeite não poderá ser derramado sobre a sua vida. O que a palavra diz? Que o azeite só era derramado sobre o leproso depois dele ter deixado de ser leproso. Existem muitas pessoas que ficam assim na igreja: puxa, eu queria tanto fluir com a ousadia daquele irmão, como aquele irmão, eu queria fluir debaixo dessa graça que essa irmã tem. Eu não estou falando, meu irmão, de uma performance. Porque você quer conhecer uma pessoa, convive com ela. Porque você se limitar à performance de microfone, meu irmão, é ilusão. Porque tem gente que está caído, mas ele é muito performático. Então ele pula no poder, ele grita no poder, ele fala em línguas, ele encanta as pessoas, porque ele é performático. Mas quando você convive com um sujeito e você começa a perceber que ela tem limitações, mas ela tem vida com Deus, aí você vai ficar naquela: que graça é essa que ele tem? Que graça é essa que ele tem? Você precisa entender que esse azeite só pode ser derramado sobre uma pessoa que deixou de ser leproso. Qual é a lepra que Deus precisa arrancar da sua vida? Eu estava falando ontem que Naamã, ele era um homem leproso. Mas nos dias de Naamã existiram muitos leprosos. E quem estava aqui ontem vai lembrar. Sabe por que Deus decidiu curar Naamã e não outros homens? Porque Naamã teve fé para abrir mão do seu orgulho. Naamã teve fé para abrir mão de suas, aleluia, estrelas, para se submeter à palavra de um homem que ele ouviu falar, mas que não conhecia de perto. A Bíblia diz que Naamã não conhecia Eliseu, mas ele estava debaixo de uma fé que foi despertada nele quando ele ainda estava na sua casa. Olha, meu Senhor, se tu for a Samaria e conhecer o homem de Deus que existe lá, chamado Eliseu, você vai saber que existe profeta em Israel. Aquele homem foi tomado por uma fé e ele decidiu ir até aquela cidade. Quando ele chega naquela cidade, ele é recebido pelo profeta? Não. Quantas das vezes nós queremos ser recebidos? Quantas das vezes nós queremos ser honrados? Quantas das vezes
nós queremos ser aplaudidos. Bota uma coisa na tua cabeça, meu irmão, aleluia, igreja não é lugar de você inflar no seu ego, igreja é lugar de você se esvaziar. Mas pastor, eu preciso me valorizar. Se valorizar está associado em você não deixar que os outros excedam no tratamento para com você, no sentido de você não permitir que o outro te desrespeite, Meu Deus! não permitir que o outro te deprecie. Você precisa estabelecer limites nas relações. Não fale comigo assim, porque eu não gosto de ser chamado desse jeito. Aleluia! Glória! Isso é estabelecer limites das relações. Agora, vir à igreja para acreditar que igreja é o lugar que você tem que ser afamado, essa não é a motivação. Evangelho é lugar de crucificação. Mate a sua carne, renuncie a sua vontade, abra mão de seu eu, baixa esse nariz, deixa Deus remover essa crista. Pai, eu estou aqui. E é o Senhor que vai me exaltar. A Bíblia diz que Naamã deu uma retrucada no início. Não haviam rios melhores, não é esse ponto final. Naamã, ele sabia o que ele queria, então ele se submeteu. Todas as vezes que você sabe o que você quer em Cristo, você se submete. Porque Deus não vai te levar para desgraça. Deus vai te levar para a honra. Quando Naamã se submete, aleluia, mergulhando naquele rio 7 vezes, diz a Bíblia, que ele saiu curado da sua lepra. E Naamã pôde entrar em uma nova estação na sua vida. Que você diga: Deus, o azeite não pode parar, porque tu me separou para ser um sacerdote, para ser uma sacerdotisa. Deus, o azeite não pode parar sobre a minha vida. Eu cheguei aqui leproso e eu estava em estado de esfriamento espiritual, eu estava em estado de revolta espiritual, mas Deus, eu me rendo. Limpa-me, remove da minha vida essa lepra, porque eu preciso ser purificado por esse azeite. Eu preciso ser purificado por esse azeite. Receba desse azeite nessa noite. Receba desse azeite nessa noite. Olá, mandarabashuri levarás, lemanai. Elevarai elecaraiachurebiarararás. Eleaiaia cheiararararás, seremanai. Olemanduio quebias, tequeminaragabia. Começa a contemplar aí pela fé o Senhor dando ordem a seu exército de anjos. Começa aí, aleluia, entrando nessa dimensão aonde o Senhor te desenterra, porque você estava numa cova. Meu Deus. Olha aí o Senhor te desenterrando. Olha aí o Senhor te desenterrando, meu irmão. Pastor, eu estou vazio porque você está morto. Existem pessoas que estão mortas aqui nessa noite. Mas essa unção profética vai remover essa morte da tua vida. Eu não sou aquele que gosta de emocionalismo, mas nós precisamos caminhar debaixo de uma direção espiritual. Deixa o Senhor te livrar dessa morte aí. Pega esse microfone aí. Se levanta aí, Lucas. Vamos cantar uma canção profética. Fique à vontade. Senhor, dá vida a quem está morto.
os teus olhos. A pregação não acabou ainda não. Oh! Parece que você está num cemitério, né? Lá na tua casa. Parece. Que cheiro é esse de morte na tua vida, mulher? Que cheiro de morte é esse na tua vida? Carabachuri levarás. Acende a luz aí. Renda-se diante do Senhor. O azeite não era derramado somente sobre a vida de um leproso. Último tópico. O azeite também era derramado sobre a vida de um nazireu. Existem dois tipos de nazireu. Aquele que Deus separou para ser, como no caso de Sansão. E existe aquele que escolheu ser um nazireu. Aquele que decidiu dedicar a sua vida para o trabalho do Senhor. Ele decidiu servir Deus. E o nazireu, ele não poderia passar navalha sobre a sua cabeça. O nazireu não poderia beber bebida forte. O nazireu não poderia tocar em corpo morto. Nazireu precisava ter uma vida separada. Pastor, eu sou um nazireu. Você é um nazireu. Deus te separou desde o ventre da sua mãe. Ainda que você, Juliane, tenha demorado muito tempo para descobrir que Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Mas pastor, qual é o momento? Vamos voltar para o azeite. Qual é o momento que o nazireu precisava do azeite? O nazireu José, ele precisava do azeite na vida dele quando ele precisava recomeçar. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga: este azeite que o céu está liberando sobre a tua vida é para estabelecer um tempo de recomeços. O nazireu, ele não poderia tocar em corpo morto. Mesmo que seu pai, sua mãe, seu irmão morresse, ele não poderia participar do sepultamento. Eu não sei se isso já aconteceu com você, comigo não, mas eu já ouvi histórias de pessoas que já passaram por isso. Ou seja, entes queridos seus que morreram na sua companhia. De repente você estava lá no hospital, fazendo visita a esse ente querido seu, cuidando desse ente querido seu no leito de hospital, e de repente na sua companhia ele falece. De repente você, um ente querido seu, passou mal e você pegou ele pelos braços e levou ele para o hospital, e no transcurso ele vem a óbito. Diz a Bíblia que no período da lei, que não é o nosso período, que não é a nossa dispensação, só que nós precisamos tirar lições. No período da lei, quando um nazireu, ele estava na presença de alguma pessoa, e essa pessoa, na presença dele, morresse, esse nazireu era visto pela lei como alguém impuro. Porque nazireu não poderia estar na companhia de gente morta, porque ele é alguém que celebra a vida. E diz a Bíblia que quando o nazireu, ele passava por esse momento fatídico, diz a Bíblia que ele tinha que ser separado do nazireado. Ele não podia exercer o ofício do nazireado, e ele precisava passar
por um ritual de purificação. A gente conhece a história de Sansão, amém? E todos sabem que a força de Sansão estava ligada ao voto do nazireado, inclusive ao fato dele não poder passar navalha sobre a sua cabeça, porque o seu cabelo crescido falava dessa honra que ele tinha para com o Senhor, de honrar o seu voto. Só que esse nazireu, que o texto narra, ele teve o desprazer de alguém morrer na sua presença. Você precisa entender a aplicação espiritual, senão você não vai entender. Ele teve o desprazer de estar do lado de alguém que morreu espiritualmente. Então logo ele foi contaminado pela morte. Você sabia que espiritualmente isso acontece às vezes até em casamentos? Às vezes a mulher morre espiritualmente e o homem consequentemente morre. Às vezes você está dentro de um ambiente familiar, aleluia, papai, mamãe, todo mundo saiu da direção, e às vezes, diante de uma pressão espiritual, você não consegue se manter posicionado, e você acaba morrendo espiritualmente também, aleluia. Mas Deus hoje quer te colocar de pé. Catuca essa pessoa que está do teu lado. Deus hoje quer te colocar de pé. O sacerdote, ou melhor, o nazireu, para ele vivenciar um recomeço, porque a presença ele perdeu, porque ele teve que conviver com uma pessoa que morreu. Sabe o que esse sacerdote teria que ser submetido a um ritual? E o ritual de purificação do sacerdote, do nazireu, era punk. Sabe por quê, Ludiano? Porque o nazireu, para ser purificado, tinha que ser raspado o cabelo da sua cabeça. Ele tinha que ficar careca. Ele tinha que passar por um período de isolamento, para que aquela morte que impregnou a vida dele caísse por terra. Mas pastor, trazendo essa palavra para os dias de hoje, então quer dizer que Deus vai raspar, aleluia, os cabelos da minha cabeça? Claro que não, meu irmão, calma, não precisa infartar. Sabe o que Deus está querendo te ensinar? Que se você está diante de uma realidade de morte espiritual, não adianta você ficar dizendo para todo mundo: ninguém me liga, ninguém me visita, ninguém me apoia, desistiram de mim, eu não estou bem, por favor me ajude. Eu não estou querendo dizer que a gente não deve ajudar quem está caído, mas o que essa palavra nos orienta, que quando nós estamos contaminados com a morte, para que essa morte saia da nossa vida, você precisa dar o primeiro passo, fazendo, sabe o que, pastor? Se consagrando. Então, para que a morte saia da sua vida, você precisa se submeter a um ritual de consagração. E meu irmão, qual é o tripé que sustenta a vida espiritual de um crente? Oração, jejum e leitura da palavra. Oração, jejum e leitura da palavra. Mas pastor, eu não estou orando por quê? Outrora eu me arrepiava, outrora eu orava, Deus falava comigo, outrora eu estava lendo a palavra, eu sentia uma visitação sobrenatural do Espírito, e aquilo me impulsionava a continuar fazendo. Não, a consagração, meu irmão, não é de início para você sentir nada, é para você tampar uma brecha na tua vida.
Nós cristãos temos muito disso, principalmente pentecostais. A gente tem que se arrepiar, a gente tem que sentir vontade de gritar, a gente tem que sentir aquela vontade de dar a rodopiada para a gente se sentir motivado. Eu não estou querendo criticar, meu irmão, esses movimentos, não, é muito maneiro, mas você precisa sair da emoção. Você precisa sair do sentimentalismo e você precisa entrar em um nível de maturidade. Quantos anos essa filial está fazendo? 3 anos, meu irmão, 3 anos fala de um tempo de mudança, porque Jesus, no 3º dia, ele ressuscitou. Jonas ficou 3 dias dentro do ventre de um peixe. Paulo passou por um processo de preparação que se deu 3 anos. Então saia desse lugar de sentimentalismo e se posicione. Abre a sua Bíblia. E aqui a gente fecha. Abre a sua Bíblia em Números capítulo 6, versículo 13 ao 15. Números capítulo 6, abre aí. Números 6, versículo 13. E esta é a lei do Nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. E ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem mancha de um ano em holocausto, e uma cordeira sem mancha de 1 ano para a expiação da culpa, e um carneiro sem mancha por oferta pacífica, e 1 cesto de bolos asmos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e coscorões asmos, untados com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. E o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Então, para a reconsagração do Nazireu, ele precisava se submeter a um ritual de consagração, aonde ele precisava trazer a sua oferta ao Senhor. Tá bom, pastor, eu já entendi que para o azeite não parar na minha vida, eu preciso entender que eu sou um sacerdote e que esse azeite precisa estar presente na minha vida. Eu já aprendi que para que a lepra seja removida, eu preciso me submeter a um ritual de purificação, e depois o azeite para selar, como o nazireu que está em uma fase de morte. Eu preciso me abrir para uma reconstrução. Mas para quê? Qual é o sentido de eu viver tudo isso? Êxodo 29, novamente. Êxodo 29. Para que você experimente, penúltimo texto, para que você experimente de uma presença que não vai se fazer presente somente nos cultos. Você sabia que existem pessoas, Marcos, que elas não têm vida? Eu não estou me colocando no lugar como se eu fosse acima do bem e do mal, por favor. Essa palavra me corta. Mas você sabia que existem pessoas que não têm vida com Deus além da igreja? Existem pessoas que não têm vida com Deus além da igreja. Meu Deus.
Parece que quando ele se arruma para vir à igreja, Marcos, já estou terminando, ele veste uma roupa de crente, assume uma identidade de crente, imposta a voz e vem para o culto. Parece que quando termina o culto, ele vai para casa, ele tira a roupa. Ele volta a ser, pega a visão, Deus está te ensinando. E estou me ensinando também. Meu Deus! Entendo o que Deus está falando com você, meu irmão. O azeite não pode se extinguir da tua vida, meu irmão. Você precisa entender a importância da presença na tua vida. Aí ele chega em casa, tira a roupa, se desconstrói, não é mais crente. Ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele não se consagra. A única coisa que ele faz é ouvir música. Ah, pastor, me consagro, eu ouço música o dia inteiro. Oi, meu irmão. Ivete Sangalo deu um testemunho uma vez num programa na televisão, que se tem uma coisa que ela adora fazer nos seus momentos de rotina diária, como dona de casa, é ficar ouvindo louvores. Teve uma vez que ela fez até menção que ela gostava muito de ouvir louvor da Cassiane, porque ela achava que era forte, aleluia, do reteté, e de repente você está que nem Ivete Sangalo, Meu Deus! adorando apenas na igreja. Mas Deus nos ensina que esse óleo de alegria, Ele deseja fazer parte da tua vida diariamente. Que hoje você entenda, o azeite não pode parar no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e continua no ciclo, continua no ciclo, continua no ciclo, porque você sabe, Arábia, que se não tiver azeite na tua vida, julgos serão estabelecidos e você se tornará um prisioneiro da pornografia, da murmuração. Você vai se tornar um prisioneiro, porque o teu palavreado vai ser um palavreado de mundano. Que o Senhor te dê um óculos espiritual para você enxergar profundamente a tua realidade e a realidade do mundo espiritual. Que o Senhor tire o tapão do teu ouvido e que você discirna que Deus está te chamando para um relacionamento diário. Versículo 40, meu penúltimo versículo, aleluia. Êxodo 29, do versículo 38 ao 41, para ficar claro, estou falando para alguns novatos aqui. Êxodo 29, olha o que diz: isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar. Diga comigo: o altar é o meu coração. 2 cordeiros de um ano cada dia, continuamente. Haviam ofertas, Daniel, que o sacerdote tinha que entregar diariamente. Tinha ofertas que o sacerdote precisava entregar diariamente, Marquinho. E essa oferta que era entregue diariamente era a consagração. Um cordeiro oferecerás pela manhã, preste atenção, e outro cordeiro oferecerás à tardinha. Então o sacerdote ele deveria orar pela manhã e orar pela tarde. Aí vamos continuar com o cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha misturada
com a quarta parte de um hin de azeite batido, e para a libação a quarta parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Aleluia. Para que o sacerdote ele tivesse cheio, ele precisava entregar a adoração pela manhã, e ele precisava entregar a adoração antes que a noite chegasse. Olha como é que Deus está te levando a uma profundidade. Tá bom, pastor, eu tenho que entregar, aleluia, a minha adoração diária. Mas se Deus está me levando para esse nível, é porque Ele quer fazer alguma coisa. Se coloque de pé. 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 16, irmãos. Quero orar por esses discípulos de honra. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Aleluia. Isso aí, meu irmão. A palavra hoje é assim. Capítulo 16, versículo 9. Esse texto fala das experiências missionárias de Paulo, de suas viagens e de um tempo novo que ele estava vivendo nas suas viagens e no seu ministério. Diga comigo, aqui na Anatote, em Jardim Paraíso, iniciaremos um tempo novo. Por isso, sobre nossas vidas, o azeite não pode faltar. Aí olha aqui esse versículo. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Diga comigo, uma porta grande foi aberta, mas existem muitos adversários. Uma porta grande foi aberta, mas existem muitos adversários. Diga mais uma vez, uma porta grande foi aberta, mas existem muitos adversários. Qual é a promessa que Deus fez para essa obra? Que essa obra vai crescer para a direita, que essa obra vai crescer para a esquerda, e que essa obra vai expandir para além do que ela tem expandido. Mas não tem como essa igreja crescer sem o azeite. Porque se essa igreja cresce sem o azeite, ela não cresce, ela incha. E toda a igreja inchada, na hora que o Senhor balança na Arábia, como fruto podre, ele cai. Porque uma igreja inchada, quando Deus sopra o vento e Deus balança a árvore, os frutos podres caem, e só permanece quem está linkado. Meu Deus! Paulo disse: olha, vocês precisam orar, vocês precisam da presença, porque eu vou para uma outra viagem missionária, porque uma grande porta se abriu diante de mim, mas existem muitos adversários. Não adianta eu chegar aqui e dizer: o adversário caiu, ele caiu aqui e vai se levantar amanhã. Ele caiu aqui e vai se levantar amanhã, tá bom? Então, o que eu preciso fazer? Diga comigo, ter o azeite. Porque o azeite denota a autoridade. Quando o arcanjo Miguel estava diante de Satanás, no livro do apóstolo Judas, o que ele disse? O Senhor te repreenda.
Sabe o que significa a autoridade espiritual? Sabe como o diabo vai bater em retirada, Rangel? Quando o diabo olhar para mim, quando o diabo olhar para você e ele perceber que o seu rosto brilha porque tem azeite na tua vida. Quando ele perceber que teu rosto brilha porque tem azeite na tua vida, então a gente vai orar, porque Deus me falou que Ele liberaria nessa noite uma unção que traz cura, uma unção que levará pessoas a destravarem em todas as áreas da sua vida. E o Senhor falou que liberaria uma unção que traria libertação. Levante as tuas mãos aí e comece a declarar: o azeite não pode parar sobre a minha vida. E se você precisa da unção de cura, declare: eu quero unção de cura sobre a minha vida, porque eu preciso ser tocado desde a cabeça até a planta dos pés. Senhor, o que eu preciso é de uma unção que me leva a destravar, porque a sensação que eu tenho é que eu ando para chegar a lugar algum. Eu corro para chegar a lugar nenhum. Deus vai te destravar para você decolar. Comece a falar em línguas aí no teu lugar. Deus quer liberar uma unção de libertação. Libertação de medo, libertação de loucura, libertação de maus sentimentos, libertação de pensamentos de morte, libertação, inclusive, de trabalhos de feitiçaria. Você vai declarar: a atmosfera já mudou. Cante no início: adore ao Senhor. Dê a mão à pessoa que está do teu lado. Dê a mão à pessoa que está do teu lado. Dê a mão à pessoa que está do teu lado. Narabashuri levarás. Como Narabashuri levaraio. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta noite para clamar que esse azeite venha sobre nossas vidas. Senhor, que esse azeite venha sobre nossas vidas. A temática desta campanha, desta festividade de 3 dias diz: igreja, não duvide das promessas. E nós sabemos, meu Deus, que quando falta unção, Narabashuri levaraia, sobre a vida de uma ovelha, aleluia, ela perde a visão, porque os vermes, as larvas, elas entram na sua mente e elas começam a comer o seu cérebro, e a ovelha enlouquece e ela fica agressiva. Mas como diz a história, quando o pastor ele derrama azeite sobre os olhos da ovelha, removendo as larvas, aquele mal é cessado de sobre a sua vida. Nós estamos nesta casa com essas ovelhas, com estes convidados, recebendo do céu esse direcionamento de que não é para duvidarmos a tua promessa. Ela permanece de pé, não apenas na vida da igreja, mas na vida destas pessoas, do seu individual, porque cada um traz uma história, traz uma trajetória, mas unção que desce do trono. Despedaça todos os julgos, Senhor, porque o Teu Espírito nos ensinou hoje que de repente nós estamos acostumados a performatizar. A gente está acostumado a atuar na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Remova da nossa vida todo tipo de hipocrisia, remova da nossa vida todo tipo de meninice e nos leva a entrar nessa intimidade, nesse lugar secreto, para se consagrar
para se humilhar, para se entregar, e à medida que formos descendo os degraus da humilhação, tu virá. Tu virá abrindo os céus. Tu não trouxe essa palavra à toa para o nosso coração. Visita esse cemitério que virou a casa desse irmão. Visita esse sepulcro, Narabachorebaraio, porque ele não ora mais, ele não jejua mais, ele não tem alegria para se envolver na tua obra por uma questão de estar acostumado. Ele continua a fazer as mesmas coisas, mas ele perdeu a essência. Ele está aqui hoje nu espiritualmente, porque nudez fala de falta de revestimento. Deus, na autoridade, libera esse óleo de alegria, libera as vestes novas nesta noite. Espírito de morte, sai dessa casa. Espírito de morte, sai dessa igreja. Espírito de morte, sai desse trabalho. Espírito de morte, sai desse casamento. Espírito de morte, sai. Espírito de vida, flua, flua. E hoje que haja um conserto dele para com o Senhor, que haja um conserto dela para com o Senhor, porque como Paulo esteve diante de uma grande porta, tu tens aberto uma grande porta diante de nós, mas existem muitos adversários. Existem muitos adversários, mas começa nessa noite, antes desse culto terminar, a blindar cada um de nós, para que 1000 caia ao nosso lado, 10.000 caia à nossa direita, 1000 caia ao nosso lado, 10.000 caia à nossa direita, em nome de Jesus. Que todos os demônios sejam repreendidos e que você, nessa unção, caminhe para repreender todos os obstáculos que se colocarem diante de você, porque a partir de hoje, na unção do Senhor, você vai decolar. Diga assim comigo, coloque a mão sobre a sua cabeça. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: eu tomo posse desse entendimento de que o azeite veio sobre a minha vida e Deus pôs diante de mim uma grande porta. Mas apesar de muitos adversários, eu não mais permitirei que eles me silenciem, porque em Deus eu estou avançando, na certeza de que a promessa que Ele me fez se cumprirá. Você pode celebrar a Deus com as suas palmas, igreja. Vamos para casa.